ni, ma. Esse Eu Tenho Idade Pra Isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso? Tem? Tem idade pra isso. No programa de hoje, o tema é a raiva. No primeiro bloco, nós vamos saber o que foi esse sentimento na infância e na adolescência do nosso entrevistado. Do que ele tinha raiva? No segundo bloco, a questão é como é que essa raiva é agora, com mais de 50 anos? Quais os enfrentamentos? No que essa raiva se transformou? Mudou de foco? Para conversar sobre raiva, é nosso convidado Cláudio Roberto. O Cláudio Roberto é ativista social, nascido e criado na Vila Bom Jesus. Pintor predial, produtor e apresentador do programa Boas Atitudes na rádio web Mídia de Vila. Cláudio é também criador do projeto Vó Chica Vive. Em 2015, recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre e, em 2016, conduziu a Tocha Olímpica. Cláudio, que bom te ter aqui. Da mesma forma, muito obrigado. Bom. Nós iniciamos sempre o nosso programa com uma pergunta. O Tem Idade Pra Isso faz a pergunta inicial, que é: que idade tu tens? Eu tenho 55 anos. 55 anos, muito bom. Cláudio, fala um pouco então que esse tema da raiva, né, que vai ser o norteador do nosso programa. Tu tem algum episódio de raiva quando tu era pequeno, assim, lá pelos 7 anos, 8, desse período da vida, assim? Eu tenho, acho que por volta mesmo dessa idade, uma coisa que me deixava muito... Eu trabalho muito com, vamos dizer, né, as duas palavras raiva e indignação. Os meus irmãos mais velhos, eles pegavam as cigarras na primavera e pegavam alfinetes e furavam os olhos das cigarras, sabe? De outros insetos e cravejavam elas nas paredes. E eu não entendia para que fazer mal para um inseto que não está te fazendo mal. Então eu ficava muito, muito indignado com meus irmãos. Quantos irmãos tu tem? Eu tenho... São 9 irmãos, né? Dos 2 casamentos, entre meu pai e minha mãe. 9 irmãos. Agora, isso era uma época, né? Que as pessoas faziam coleção disso, a criançada, né? Esses dias começando com a minha mãe. Fazia quadro. Tinha livros, né? Com borboletas, né? Um jeito de fazer coleção. E quando tu fala assim de que a raiva está vinculada à indignação, que mais que te ocasionava esse sentimento que tu ficava profundamente indignado, além de ver os bichinhos lá, os insetos serem maltratados? Eu também tenho essa infância, né? Na Vila Bom Jesus, que era uma região muito pobre de Porto Alegre, a classe operária, né? Morava na Bom Jesus. Isso, né? Ali eu nasci em 63, então até os anos 70 eu comecei a olhar para esse lado, né? Muitos negros, então muita pobreza. Eu não gostava de ver a pobreza, sabe? Que não me doía, né? De ver as pessoas passarem necessidade. Eu também sou de uma família de muitos irmãos. Eu até gosto de dizer que agora mesmo nós estamos com uma campanha, né, de material escolar lá na minha comunidade e eu lembro que os cadernos da minha infância na escola eram encapados com papel de pão, né? O papel de presente, né? Que era o que tinha, né? E a gente era feliz com aquilo. Também tem isso, né? A gente, da necessidade, a gente também se sentia feliz, né? De poder partir para procurar uma alternativa, né? Mas eu me lembro também do meu pai, então, como éramos muitos irmãos, o pai que comia o bico do pão, né? A mãe dava a galinha para todos e ela que comia o pé da galinha, sabe? Então, essas coisas também eu via e eu ficava, né, fazendo toda uma reflexão. E o que tu refletia sobre isso? Que eles faziam o que podiam, né? Tem uma passagem também na minha infância que o meu pai mandou eu no armazém, que chamava, né? Que também usava o nome Secos e Molhados, imagina, faz tempo. E aí o pai mandou eu buscar... Eu sou o mais novo da família, dos irmãos. O pai mandou eu buscar meio tablete de margarina. Né? Meio tablete. Aquilo era cortado lá no bar, o Ariosto, que era o bodegueiro, cortava no facão. E eu fui com vergonha comprar aquele meio tablete. Mas a reflexão, quando eu vim do armazém até a minha casa, foi assim, ó, mas o meu pai está comprando alguma coisa para colocar no nosso pão.
né? Então, isso também... Aí eu acabei vendo que era bonito, ele estava se esforçando, né? Sim, era algo que era muito e era mínimo, né? Mas era o que ele Era podia muito. fazer, né? Exatamente, é. Uhum. E mais adiante um pouco, assim, tu fosse crescendo, a adolescência normalmente é um período de mais revolta, mais indignação. E como é que foi isso, assim? Tu lembra de alguma situação significativa, assim, que a tua raiva explodiu? Tem uma muito significativa. Aí eu já tinha saído da Bom Jesus, já estava morando na Vila Safira, que é quase no final da Avenida Protásio Alves, e eu conheci uma menina lá. Eu tinha 13 anos quando eu fui morar lá, e a gente começou a namorar, né? Namoro de adolescência. Mas o pai dela não aceitava o namoro, né? Disse que eu não ia ser nada e que eu não tinha carro para ele, né? O importante era ter carro, imagina, com 13 anos ia ter carro, né? Que eu não tinha futuro. E o pai dela também acabou tendo uma atitude, ele frequentava a minha casa e eu flagrei ele tentando se passar com a minha ex-cunhada, né? Passando a mão nela, e eu dei um berro, não aceitei e gritei. Claro, eu já tinha 16 anos e fui na delegacia e dei parte dele, né? Fiz um registro. Só que ele também era muito do meio, né? Ele ia nas delegacias também, então, por ser mais velho do que eu, né? Muito mais velho, tinha muito mais respeito. Então, quando eu fui falar com o delegado pela segunda vez, em outro dia que eu fui chamado, o delegado me chamou num canto e disse que eu que era o errado e eu não aceitei, né? Eu disse, não pode, não foi assim como tu está falando. Falei pro delegado. E o delegado me chamou de maconheiro, essas coisas, e eu disse assim, tá, e se fosse o senhor, se entrasse um cara lá na sua casa, uma pessoa, e tentasse passar com a sua filha, o senhor aceitaria? Aí a resposta dele, sabe qual foi? Um tapa na minha cara. Olha. Violência, sabe? Me deu um tapa na cara, então ali, sabe, meu mundo caiu, né? Todo de impotência. Como é que eu ia ser, né? Um menino de 16 anos contra um delegado, né? Numa delegacia, né? Então, aquele dia quase que eu me atirei embaixo de um carro, sabe? Porque eu não tive com quem fosse comigo na delegacia, uma amiga que disse que iria, acabou não podendo me acompanhar. Então, eu me sentia um dos piores seres, né? E na tua casa, a tua ex-cunhada ficou sabendo que tu tinha feito isso? Ficou sabendo, sim, mas daí esse senhor tinha uma certa influência, era muito gritão na vila e tal, e eu tive que... Até tirei depois o registro por pedido da esposa dele, né? Porque estava se incomodando, ele tinha problema de saúde, então acabei tirando, né? Mas não por medo até, sabe? Até por respeito por ela mesmo. Ele era isso aí mesmo, eu sei como é que ele era. E que mais, assim, além disso, desse aspecto que te deixou até com vontade de te atirar embaixo de um carro, que outras coisas que faziam raiva? A injustiça social, né? Isso aí sempre foi, né? A guerra eu não entendia, né? Porque eu era criança, mas eu via muito a guerra do Vietnã na televisão, né? Por quê, né? Por que se matam? Por quê? E a gente vai vendo da cultura, né, norte-americana, de que sempre tem um inimigo, né? Primeiro eram os apaches, depois eram os japoneses, depois agora a gente vê nos filmes são os extraterrestres, né? Sempre tem que ter alguém para que se jogue a raiva, né? Por quê, né? Porque senão podemos viver em paz, né? Eu sou da paz. E como é que porque tu disseste uma coisa no início, assim, né? Que a raiva, para ti, ela é vinculada a uma indignação. Sim. E essa indignação te faz agir. Sim, ter atitudes. Ter atitudes, né? Que até o nome do teu programa na rádio Mídia de Vila é Boas Atitudes. E na rede social também. Eu tenho um projeto que se chama Rede Boas Atitudes, né? Onde a gente faz campanhas pela internet e rede social que se chama pela Rede Boas Atitudes. E tu poderia dizer que foi a partir dessas indignações que tu começasse a ter atitudes? Sim, foi na construção, né, do meu ser, né, de não aceitar isso, mas também procurar, como eu digo, não adianta eu canalizar essa raiva para destruir, né? Posso destruir. Né? Há pouco tempo ainda eu vi as manifestações que teve no Brasil, acho que 5 anos atrás, de as pessoas, assim, ó, eu tenho um projeto lá na Vila Safira que se chama Fábrica de Endereços. Então, eu construo placas com nomes de ruas através de restos de móveis.
pego fundo de gaveta, fundo de roupeiro, corto, dou um fundo azul, esse padrão da prefeitura, escrevo à mão, né, o nome das ruas e coloco na minha comunidade e em outras comunidades que me pedem também no litoral. E aí eu vendo as pessoas, né, as pessoal gurizada do centro, quebrando placas com, sabe, placas de trânsito, sinaleiras. Eu disse, mas o que a sinaleira tem que ver com todo esse protesto, né? Sabe? Eu ficava pensando, para que canalizar para a violência? Então, a minha, vamos dizer, a minha raiva, eu canalizei para procurar alternativas, né? De melhorar onde eu moro, a vida das pessoas, até onde eu posso também, né? Eu sou mas hoje eu represento tantas pessoas, né? Que são a nossa rede. Sim, tu disseste que só na tua rede de Facebook tu tem 140 jornalistas, né? 140 jornalistas, amigos, né? Teus, Fui né? conquistando essas amizades, porque eu sei que eles também precisam de pautas, né? Positivas. Sim, de pautas positivas, precisam de informação, né? Porque também a mídia está muito com negativismo, né? Eu uso nas minhas palestras, dizendo assim que o Jornal Nacional tem 8 blocos, né? 7 é coisa ruim. Lá no 8º termina com um gol do Neymar, um golaço, uma coisa assim, né? Para tu ter orgulho de ser brasileiro, alguma coisa assim. E aí, mas depois vem a novela com mais, né, indignação, com mais violência. Depois vem a tela quente com um cara lá derrubando helicópteros, né? E aviões com metralhadora gigante. E a gente vai dormir achando que outro dia vai ser um belo de um dia, né? E tu, além desse tapa na cara lá que tu recebesse do delegado... tu sofreste algum tipo de violência maior, assim, na tua adolescência, na tua infância? Entrasse em brigas ou tivesse que te defender por conta da raiva? Eu tenho uma violência que é um abuso sexual, né? Vamos dizer, um tio vizinho, né? Que era um vizinho que morava próximo. Eu devia ter 6 anos, então, como eu digo, eu sou vítima, né? Eu fui vítima, então, né? Mas depois eu tive problemas com drogas, né? E cocaína, drogas pesadas também, né? E comecei a cair num poço sem fundo. E depois que eu fui estudar, sabe? Comecei a pesquisar por quê, e descobri que tem muito a ver com o abuso. E consegui sair, consegui vencer, então eu me considero, assim, um vencedor, né? Então também tem essa indignação, assim, né? Porque algum estudo que eu fui fazer retrocedendo lá na minha infância, eu também senti que ele fez isso com outras crianças, né? Que eram vizinhos, né? Que frequentavam a casa dele. Então tem um pouco de raiva, mas também está perdoado também, já passou. Cláudio, no segundo bloco, a gente vai fazer um breve intervalo agora e nós vamos falar no segundo bloco sobre essa raiva hoje. Como é que ela anda, né? No que ela se transformou. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso. Tem idade pra isso? Tem? Tem idade pra isso. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre o gosto do Cláudio pela música. Então, que ele trabalhava na Plug. Fizemos uma sessão nostalgia aqui do Geraldo Flack, que ele gostava de ficar, enquanto trabalhava, né, como assistente de estúdio, boy. Os ensaios dele. E ficava assistindo os ensaios do Geraldo. E é interessante porque tudo que é lugar, quando a gente está com uma alma aberta, tudo que é lugar um lugar de aprendizado, né? Porque tu poderia estar lá nesse lugar, trabalhando na tua função. Todos os dias, E daí ia estar pouco te lixando para os ensaios. E hoje a música te tocava. Eu vejo que tudo que eu faço, inclusive, que eu coloco em prática dentro, né, do projeto Vochica Vive, da Rede Boas Atitudes, que nós não temos R$1, nós somos uma atitude, não somos uma ONG. Eu aprendi como boy indo nas agências de publicidade, né, vendo fazer, sabe, fazendo peças publicitárias, tudo eu aplico hoje e consigo ter um ótimo retorno. Pois então, como é que é isso agora? A raiva, ela tá onde nesse momento, depois dos 50? Fala um pouco também da construção desse projeto Vochica Vive, né? Que é um projeto muito reconhecido, né? Toda naquela região lá da Vila Safira, Mário Quintana, Rubem Boerta, né? Que são as comunidades da tua área de atuação. Então, como é que é hoje viver essa vida depois dos 50 e atuando do jeito que tu atua? A raiva, então vamos dizer lá, e a indignação viraram atitudes, né? Primeiramente fica com raiva, mas depois tem que agir, né? E como? Tem que ser positivo, né? Como a crítica, não adianta ser a crítica destrutiva, ela tem que ser construtiva. Então, quando eu fui morar lá na Vila Safira com 13 anos, que eu saí da Bom Jesus, a Bom Jesus já não tinha... onde eu morava não tinha iluminação pública, não tinha esgoto, não tinha calçamento na rua.
não tinha coleta de lixo. E quando eu saio de lá, em 76, meu pai compra na Vila Safira, que é muito mais longe do centro. Estavam chegando esses serviços lá na Bom Jesus. E eu vou para a Vila Safira, estaca zero. Tudo zero de novo. Mas só que com 15, eu digo, né, com 13 anos tu quer namorar, tu quer jogar futebol, tá tudo certo. Mas com 16, 17, meus irmãos mais velhos foram casando e indo embora da vila, porque não tinha uma farmácia, não tinha uma fruteira, não tinha um posto de saúde, né, não tinha também, né, iluminação pública, não tinha esgoto, coleta de lixo. E eu disse assim, puxa, eu não vou embora. Eu quero é mudar aqui, eu quero melhorar. E eu conheci essa senhora que morava em frente à minha casa, uma senhora que já tinha 100 anos quando eu fui morar lá aos 13, que se chamava Maria Francisca Gomes Garcia, avó Chica, uma senhora de pele negra. Meus pais me ensinaram, desde criança, né, o respeito, né, às pessoas. E eu fui criado por muitas tias negras, vós negras, mães pretas, né, na Bom Jesus. Então, eu tinha o máximo respeito pela avó Chica. E eu era uma das crianças que, junto com os netos dela, sentava aos pés da cama da avó Chica para ouvir as histórias dela, porque ela já com 100 anos era acamada. A avó Chica era uma líder. Ela era parteira, benzedeira e conselheira da comunidade, né? Um lugar que não tinha um posto de saúde, que fica a 20 quilômetros do centro de Porto Alegre e que os hospitais mais próximos eram Beneficência Portuguesa Santa Casa. Sim, tudo lá no centro. É, tudo no centro. E olha só, são hospitais centenários, igual a avó Chica. Certo? Então, ela era muito procurada por isso, além de amar as crianças. Então, ela viveu até os 107 anos, a avó Chica, e tinha na esquina da minha casa um terreno que como não tinha coleta de lixo, era um lixão, né? Você jogava ali lixo doméstico, resto de árvores, podas, né? Resto de obras, animais mortos, as pessoas jogavam ali o cachorro, o gato que morria. E também algumas famílias tentavam invadir aquele terreno para morar ali, construir casa, mas vinha uma Kombi da área de risco da Prefeitura de Porto Alegre e retiravam essas famílias. Até que pela terceira vez, quando tentaram invadir, eu disse, mas espera aí, a gente achava que sempre aquele terreno, né, pertencia a particular, alguém particular, mas não a Prefeitura. E eu vou fazer uma pesquisa na SMAN, Secretaria do Meio Ambiente, e descubro que lá existia um projeto de Praça Deus de 1962. Nesse local do lixão. Nesse local do lixão. E eu nasci em 63. Então, era um direito adquirido antes de eu nascer, e eu disse, eu quero. E fui na prefeitura e protocolei um pedido, né, dando só como referência o nome das ruas, que nem tinha um nome, eram letras, né, Rua O com Rua P, pedindo os brinquedos para essa praça. Aí demorou um ano, nada, e eu consegui, né, com uma reportagem no Diário Gaúcho que chamava ainda Autônomo, que é lazer, né, contra a violência. E aí, depois de um ano e meio, conseguimos os primeiros brinquedos e hoje a praça está lá com iluminação, tem esgoto, bastante banco, bastante brinquedos. Eu morei nas periferias de São Luís do Maranhão, de Belo Horizonte, de Brasília. Eu conheci periferias do Rio e São Paulo. Aos 26 anos eu saí pelo Brasil, eu queria muito. Fosse como de carona? Eu fui participar de um congresso de associação de moradores, né, em Brasília, e acabei fazendo muita amizade. E depois eu voltei a Porto Alegre, e daí vendi um monte de coisa que eu tinha. Vendi som, vendi disco, vendi roupa. E eu disse, eu vou sair pelo Brasil, e me fui. E acabei nessa viagem, às vezes eu gosto de falar, porque eu consegui ainda 2 caronas de avião, imagina, né? Carona de avião. Como assim? Uma delas foi numa mesa de bar, conversando, um cara tocando violão. E ele perguntou, Gaúcho, tu tá indo para onde tu vai? Eu disse, eu vou para Brasília, eu estava em Belo Horizonte. Vou para Brasília semana que vem, como que tu vai? Eu disse, olha, eu vou esticar o dedão, vou ver onde é que sai para Brasília e eu vou. Se tu não quer ir de avião, eu quero, mas e aí, é que eu trabalho no aeroporto, eu trabalho onde faz os planos de voo, né? Que todos os aviões, antes de pegarem os céus, né? A gente nem sabe que os céus são cheios de estradas, né? Onde os aviões não baterem, a gente às vezes nem imagina isso, né? Eles vão se chocar lá em cima. E ele disse, então todos os pilotos antes de sair passam por lá. E a gente que faz o mapa deles, então a gente pede uma carona, né? Para os aviões pequenos. E aí eu consegui uma carona, fui para Brasília, e depois do Maranhão para Brasília também eu vim era uma carona do Correio Aéreo Nacional, a gente se inscrevia. Então eu conheci as periferias, bastante periferia, então olha só, Belo Horizonte, Sudeste, né? Região Sudeste. Brasília, Centro-Oeste. Maranhão, Nordeste. Moro no Sul, quer dizer, conheci grande parte do Brasil, né, das regiões. E aí eu vi o quê? Que nas periferias desses lugares onde eu passei e fiquei, eram iguais à minha Vila Safira, faltando muitas coisas.
E aí, quando eu voltei com muita vontade de fazer. Que idade tu tinha daí? Eu tinha 26, 27 anos. 26, 27. Então, é isso também, né? De ver indignação, né? E em vez de se transformar numa raiva, se transformar em atitudes. Então, criei o projeto Vó Chica lá na minha comunidade, né? O lixão virou praça, os fundos da minha casa virou espaço cultural. Como é que é isso? Como é que é o espaço cultural? Espaço cultural, onde há 5 anos oferecemos iniciação ao balé para 30 meninas. Hoje não podemos estar oferecendo porque a menina que era a bailarina, né? Que oferecia, está fazendo faculdade. Então, ano passado a gente já não pôde fazer isso. Mas a gente oferece outras, né? Tem essas atitudes de fazer placas com o nome de rua. A nossa região é o menor IDH da capital gaúcha. Há 8 anos a gente faz a campanha do material escolar, né? Para transformar. Agora foi um sucesso, né? 2.000 kits para 2.000 crianças, né? Dessa região, isso é querer mudar, né? E não ficar no discurso. Nós temos a Feira do Livro da Vila Safira, que se transformou em Semana Literária, onde o ano passado o patrono foi Luiz Fernando Veríssimo, que prestou a imagem, né? Então, acreditando também, né? Isso, porque é difícil, né? As pessoas, né? Pô, vem prestar a imagem que eu não sei quem é. Isso também é de todo um reconhecimento, né? Que eu consegui, né? De trabalhar certo, né? De trabalhar uma transparência. A rede social faz muito, né? Com que eu mostre. Digamos, tu vai lá, tu dou uma bicicleta para uma criança. Uma bicicleta usada eu tenho em casa. Então, eu mostro que essa bicicleta chegou, porque eu vou tirar a foto da criança recebendo. Isso, né? Faz com que as pessoas acreditem, né? Que eu estou fazendo direito, estou fazendo certo. Então, agora... Aí eu fiz até uma postagem semana passada que nós estamos ajudando o governo, a região mais pobre de Porto Alegre está ajudando o governo do estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre. Semana retrasada nós conseguimos 10.000 litros de tinta de doação com a distribuidora Progresso Souvenir para 5 escolas do nosso bairro. Ou seja, nós estamos ajudando as escolas estaduais e municipais, estamos ajudando o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre, e nós conseguimos, no ano passado, uma doação de 30.000 litros de tinta para dentro do presídio central, ou melhor, né? Estamos ajudando o governo do estado, onde os apenados estão pintando o presídio por dentro, né? O governo não tem dinheiro nem para pintar a escola e não vai ter para pintar presídio. E eu sou voluntário há 4 anos no projeto Direito do Cárcere, dentro do presídio central, que é a Galeria Limpa, que chama, né? Da ressocialização, Galeria 1, que é ressocialização e dependência química, né? Eu também fui um dependente químico, acabei sendo convidado a participar lá num prêmio que eu ganhei na Prefeitura de Porto Alegre, e eu conheci a advogada Carmela Gruni, que tem um projeto lá dentro. Então, agora, inclusive, esse mês temos encontro lá dentro da galeria. E é muito legal porque eu sou comemorado quando eu chego lá. Pelos apenados, né? Que são uma galeria que eles querem, sabe? Isso tem pouca mídia para falar dessa notícia, né? Se fala tão mal do presídio e os números do sistema prisional, de cada 10 que saem, né, apenados, 9 retornam ao sistema fechado. E lá no projeto Direito no Cárcere, a última vez que teve essa contagem, de 23 que saíram, só 5 retornaram. Isso é um número de primeiro mundo, e essa notícia não vem. Não vem para os nossos ouvidos aqui fora. Essa é o que tu falaste antes, assim, das notícias boas, né? Tu estava falando do Jornal Nacional, né? Tem 8 blocos mas é impressionante, né? Como a gente não tem conhecimento das coisas boas, né? Por isso até o meu programa na rádio se chama Boas Atitudes, porque eu só falo de coisa boa. Eu digo pra minha mãe, às vezes a mãe, é porque em São Paulo, olha, gente, eu disse, mãe, desliga. Desliga. Eu me lembro muito naquele atentado lá das Torres Gêmeas, né, em Nova York. A mãe estava vendo aquilo e eu estava fazendo até um trabalho aqui também de pintura aqui no bairro Moinhos de Vento. Daqui a pouco a mãe liga e eu escuto muita ambulância aqui, sabe? As pessoas começaram a passar mal, né? Vendo aquilo, parecia o fim do mundo. Aquele ataque ao vivo, né? E aí a mãe me liga, vem para casa, liguei pro teu irmão, todo mundo eu quero comigo, porque se o mundo acabar, vamos morrer junto. Eu digo, mãe, troca de canal. Vai pro SBT, lá tá dando Chaves, né? Sai dessa atmosfera, né? Vai lá ver o Chaves. Chaves é bom, a gente vai rir. Tem uma figura, Cláudio. Aí eu fiz curso de palhaço também agora. Também sou palhaço autônomo, né? Voluntário. Olha, que bárbaro! E aí, como é que quando tu fizeste esse curso? Eu fiz o projeto Viver de Rir, foi o ano passado.
Como é que é esse projeto, Cláudio? É muito legal. Renata Tondolo, olha, merece todo. Ela viu aquele, o Pat Adams, né? Pat Adams aqui. Aquele doutor, né? Que trabalhava com essa alegria nos hospitais, né? E ela é uma maluca linda, ela pegou e descobriu que ele estava dando um curso na Costa Rica e se mandou para Costa Rica para fazer um curso com ele. Olha! É outra história muito linda da Renata Tondolo. Manda um beijo aqui para ela. Renata Tondolo. Tondolo. Cláudio, a gente costuma... Bom, primeiro que está sendo um prazer, viu, falar contigo. Obrigado. Me emociona de te ouvir. Obrigado. A gente tem um hábito de terminar o nosso programa e o entrevistado falar algumas coisas assim, tipo, uma pessoa que tu admira, quem que tu admira que tu pudesse fazer uma referência, algum pensamento que tu gostaria de deixar, algum pedido para fazer, né, dentro de tudo isso que tu está falando. Então, quem que tu admira bastante assim, que é uma referência boa para ti? Eu tenho todo um carinho pelo John Lennon, né? Que eu tinha 17 anos quando, né, ele foi assassinado, então também meu mundo caiu. Como meu ídolo, né? Como eu escutava muito Beatles, né? Toda essa mudança que os Beatles trouxeram, né? E eu fiquei muito triste, que não mexeu muito comigo, mas eu procuro trabalhar isso nessa cultura da paz, que é o que ele fazia também, né? Inclusive, quando eu conduzia a tocha olímpica, eu moro no bairro Mário Quintana, também é muito pesado, né? Muita violência. E quando eu conduzia a tocha olímpica, a confirmação nunca vinha, sabe? Porque eu tinha 10 anos de idade, quando eu vi na TV preto e branco uma pessoa conduzindo a tocha olímpica. E daí eu perguntei para a mãe, o que é? O que significa? Perguntei para a professora na escola. Eles disseram, não, é a união dos povos pelo esporte, significa paz e tal. E eu disse, com 10 anos, um dia eu vou carregar. E não é que... E agora em 2016... 44 anos depois. Fui indicado pela diretora de uma escola, eu nem sabia. Eu fui indicado e aí o Comitê Olímpico começou a fazer contatos comigo, pedindo, né, tudo o que eu fazia e depois número de roupa, mas só que a tocha já vinha descendo, por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entrando no Rio Grande do Sul, faltando 3 dias, nada de confirmação. Eu disse assim, poxa, se não vier a tocha, se eu não conduzir, eu vou criar a tocha da paz no meu bairro. E aí acabou que 3 dias, né, antes de chegar a Porto Alegre, me contataram, então eu conduzi ela em São Lourenço do Sul, a tocha olímpica, mas mesmo assim eu criei a tocha da paz no meu bairro, faz 2 anos que sai e ela percorre as 5 escolas do bairro com a cultura da paz. Então acho que tem muito também de John Lennon, né? E aí eu de novo volto àquilo que tu disseste, né? Que a indignação ou a frustração que poderia te causar não ter sido chamado para a tocha finalmente, tu já estava pensando numa ideia. Bom, então se eu não for eu a carregar, eu vou carregar uma tocha na minha comunidade. Então acho que de novo vem assim a raiva, a indignação e a atitude, a raiva, a frustração e a atitude, que é muito teu modelo de viver, né? E de atuar. Sim, é verdade. Como ativista social. Eu moro nessa região tão pobre, né? Mas por que também que se tem que transformar? Eu não vou ficar esperando que os outros transformem, né? Então, eu estou ajudando a fazer essa transformação junto com meus amigos, né? Material escolar para as crianças, feira do livro, isso é acesso ao conhecimento, né? Porque a gente sabe o quanto é falho, né? O quanto falta, né? Esses tempos eu falando com uma ex-diretora da escola lá, que eu fui visitar a biblioteca, quando chego lá, muito livro didático. Eu disse, que legal, chegou o livro didático. Ela disse, Cláudio, não tem mais onde colocar, estão mandando demais. E aí a gente se lembra, né, que tem o superfaturamento, né? Produz, alguém está ganhando esse dinheiro todo, daqui a pouco vai para o lixo, porque a gente, como tem a Feira do Livro, recebe muito livro didático, mas hoje ninguém quer. Por mais lindo que seja o conteúdo, sabe? Se tu oferecer um livro didático ali, ninguém quer. E aí acaba que vão para o lixão, vão para a reciclagem. E os conteúdos também se desatualizam, né? Porque muita coisa fica desatualizada. Sim. Depois não tem espaço para guardar. Quer dizer, é um absurdo isso que você está trazendo, né? Verdade. Então, sabe, essa região que tão carente, com tantos problemas, eu tento fazer o meu trabalho. É como diz, né? Aquela fábula do beija-flor pegando fogo na floresta, né? E ele, beija-flor, ia lá e molhava o biquinho na lagoa e jogava lá no fogo. E o leão veio e perguntou para ele, né? Mas por que tu tá jogando? Não vai apagar? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte.
É verdade. Cada um que faz a parte que lhe cabe. E tu ainda faz mais, né? Tu faz muito, né? Tu faz bastante. Faz tudo que eu gosto. Eu gosto também. Eu curto, sabe? Tu gosta, né? Eu gosto do que eu faço. E o que tu poderia... Qual é um pensamento que tu gosta? Alguma frase ou alguma dica para as pessoas? É de ter atitudes, né? Eu acho que a atitude até é de juntar o lixo do chão, né? Agora mesmo eu fiquei sabendo que o Inter, o Esporte Clube Internacional, o time do Inter foi jogar aqui na América do Sul pela Libertadores e depois do jogo eles limparam o vestiário. Né? Eu achei linda a atitude. E aí até eu liguei para o marketing do Inter e disse, vamos fazer uma atitude de que também o torcedor, antes de ir embora do estádio, ele limpe, né? Vamos encher o saco, a gente distribui sacos plásticos e eu fico na porta aí, eu vou... Não me deram retorno. E aí eu faço que... Eu vejo muito isso em reportagem de TV, né? Os repórteres falando lá da Europa, primeiro mundo, eu sempre olho para trás deles. Não se vê um lixo no chão. Não vejo um papel, não vejo um toco de sal. E a nossa cidade é suja, né? Mas é cultural, né? É cultural. A gente inclusive, em 2013 a gente teve a ideia, né, do concurso A Mais Bela Gari de Porto Alegre, né, que valorizou essas pessoas que são invisíveis para a sociedade. E aí eu achei que a prefeitura também ia trabalhar com a menina que foi eleita a Mais Bela Gari. Não, foi esquecida, depois foi até demitida. Então é isso que a gente tem que mudar, né? Vamos falar de coisa boa aqui. Muito bom. É atitude. Né? Atitude é fazer e direitos e deveres. A gente é muito de... meus direitos e os deveres. Né? Eu acho que eu tenho esses meus deveres com a sociedade, né? E é isso que eu procuro fazer. Cláudio, eu te agradeço muito tu ter aceitado o convite de participar do Tem Idade para Isso. Muito obrigado. Nesse episódio sobre a raiva, que traz um olhar muito bonito sobre esse sentimento natural nosso, né, de todo ser humano, e a forma como tu conseguisse ao longo de toda a vida, e certamente teu futuro vai ser cada vez mais isso, né, de transformar essa raiva em indignação e numa atitude de transformação do mundo e da comunidade onde tu atua. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Agradeço pelo convite. A próxima convidada é a professora e aconselhadora biográfica Dulce Ribeiro. E ela vai falar sobre a alegria.